Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais um vídeo para o canal Voz Espiritualista e hoje nós falaremos sobre Umbral Parte 2. Se você quiser acompanhar este projeto, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? Muito bem, antes de nós começarmos eu gostaria de falar sobre Curso Básico de Umbanda, escrito por mim, versão impressa. Então, se você deseja ter em mãos esse livro, aqui na descrição do vídeo você encontra o link, é só entrar, comprar, é super confiável. Eu gravei um vídeo semana passada explicando a história dessa obra, a quem ela se dedica. Então, se você tiver interesse, aqui na descrição do vídeo, Curso Básico de Umbanda, versão impressa, tranquilo? Muito bem. Bom, há 15 dias atrás eu gravei o primeiro vídeo sobre o umbral, trazendo noções gerais do que de fato ele é. Então, se você não assistiu esse vídeo, pausa aqui, corre lá, assiste primeiro essa primeira parte para você entender melhor o que eu vou trazer aqui nesta segunda parte, tranquilo? Então vamos lá. Acho que a primeira coisa importante a dizer é que o mundo espiritual é constituído por faixas vibratórias, ou dimensões espirituais, ou esferas espirituais. No primeiro vídeo eu dei o exemplo da cebola. Se você parte uma cebola ao meio, cada anel da cebola pode ser entendido como uma dimensão espiritual. Hoje eu quero trazer um conceito um pouquinho diferente, o das faixas vibratórias. Imagina que neste momento eu esteja aqui com um rádio, um aparelho de rádio, e eu quero sintonizar em determinada rádio. O que eu faço? Eu ligo ele e, se for um aparelho mais antigo, eu começo a girar o botãozinho. Se for um aparelho mais moderno, eu simplesmente clico e ele vai fazer uma busca entre todas as frequências que ele consegue captar, e quando ele acha uma estação de rádio, ou seja, uma frequência onde há uma transmissão, ele para e ali eu começo a escutar o conteúdo. Então, no único aparelho de rádio, eu consigo sintonizar várias rádios. E aí vem a pergunta, onde estão essas rádios? Elas estão em cima, elas estão embaixo, elas estão à esquerda, à direita? Onde elas estão? Na verdade, elas estão o tempo todo juntas. O que as diferencia é a frequência. Não é acima ou abaixo, à direita ou à esquerda. Você tem um único aparelho de rádio, mas quando você vai mudando a sintonia, ele vai pegando rádios diferentes. Essas ondas de rádio estão neste momento nesse ambiente, mas como elas existem em frequências diferentes, elas quase não interferem uma na outra. Essa é uma analogia perfeita para entender o mundo espiritual e o mundo material. Imagina que a Terra é o aparelho de rádio. Os planos espirituais que aqui existem são as frequências das rádios. O aparelho é um só, o mundo é um só, mas todas essas frequências existem e coexistem ao mesmo tempo. Então a gente costuma falar em alto e baixo como um referencial, mas não se deve imaginar que isto seja uma informação literal. Por exemplo, as colônias espirituais, nós costumamos dizer, está acima, enquanto o umbral está abaixo. Mas isso, repito, é apenas um referencial, é uma forma didática de tratar o assunto, porque de fato não existe propriamente um em cima e um embaixo. Tudo coexiste. Entendem o que eu quero dizer? É claro que para nossa mente acostumada a um plano tridimensional, é um tanto quanto difícil entender esse conceito. Mas é o que os espíritos nos explicam, é difícil mesmo, porque a gente não tem referencial para se apoiar. Por isso que o processo de entrada no mundo espiritual é de certa forma um choque, é de certa forma uma novidade, porque aí o espírito volta a uma dimensão que coexiste melhor com outras, enquanto aqui na matéria nós praticamente estamos trancafiados. E é por isso que nós usamos referenciais como acima ou abaixo. Então, acho que esse é o primeiro conceito que importa para entender o umbral de forma mais clara, né? Agora, como a própria palavra umbral significa, né, aquela parte
em que você atravessa uma porta, em que você entra de um ambiente para outro, então todos nós passaremos pelo umbral. Essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? Ah, mas eu vou passar pelo umbral? E eu sempre respondo, vai, não tem como. Bom, se eu estou dentro da minha casa e eu quero sair da minha casa, eu tenho que passar pela porta. Ou eu tenho que passar pela janela, mas de qualquer forma eu vou passar por alguma estrutura que faça a ligação entre o ambiente interno e o ambiente externo. O umbral é isso. O umbral é o limiar. Ali termina a matéria, começa a realidade espiritual. Então, o primeiro passo na vida do espírito é o umbral. Não tem como ser diferente. Mas prestem atenção. Eu disse que nós passaremos pelo umbral. Eu não disse que todas as pessoas ficarão no umbral. Essa é a diferença. Se você pegar, por exemplo, uma referência muito legal e que eu recomendo a todos, que é o livro Voltei, de Chico Xavier, você vai ver esse caso sendo muito bem descrito. O espírito, recém-desencarnado, vai ser levado até uma colônia. Essa colônia ela não está localizada nas primeiras faixas vibratórias do umbral. Ela está localizada lá no finalzinho, já quase na fronteira com uma dimensão espiritual superior. Mas como que o espírito vai fazer para chegar lá sem atravessar o umbral? Não tem jeito, então ele atravessa. Então ele está ali junto com os mentores, junto com alguns outros espíritos, e através da oração eles começam um processo de volitação, é uma palavra muito comum nos livros espíritas, né? Faz referência ao processo de flutuação. Não é voar propriamente igual o super-homem, como as pessoas imaginam, mas é um processo quase que anulação da gravidade para que o espírito se projete na atmosfera, vamos chamar assim. Então, eles vão atravessando o umbral. Ele vai literalmente rasgando a dimensão umbralina até chegar na colônia. E ele então vai descrevendo. Essa é a travessia do umbral. Não tem como ser diferente. Se você pega os livros de André Luiz, por exemplo, em que ele está lá em nosso lar e ele vem para a Terra, como é, por exemplo, o caso do livro Os Mensageiros, ele deixa claro que você tem duas formas de fazer isso. Uma forma, digamos, bruta, que é atravessando e cortando o umbral em marcha, andando, atravessando as suas paisagens, e uma outra via, um outro caminho, que é uma espécie de ponte. Me lembrou muito essa descrição. Se você tiver curiosidade, procura lá. Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, o livro Os Mensageiros. Ele descreve uma espécie de ponte que liga o mundo espiritual ao mundo material, uma via de acesso, um caminho mais curto. Me lembrou aquela Bifrost lá do Thor, se você assistiu, né? Eu sempre penso que esses filmes, em alguma medida, eles se baseiam em alguma realidade espiritual. Mas, enfim, então existe um caminho mais fácil e rápido e um caminho mais lento. Mas, de qualquer forma, é preciso atravessar o umbral. Então, não tem como o espírito sair lá da colônia e vir para a Terra sem atravessar o umbral, da mesma forma que não tem como ele sair da Terra e chegar até uma colônia sem atravessar o umbral. Então, atravessar o umbral, todos nós atravessaremos. Agora, nem todos ficarão no umbral. Essa é a diferença. Bom, e o umbral é essencialmente uma dimensão formada pelas emanações mentais destrutivas, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. É por isso que ele se constitui como uma forma hostil, um lugar frio, seco, de abandono, onde não há tanta vida, porque ele é formado daquilo que de pior o ser humano pode pensar e sentir, assim como os espíritos. Então, entendam o seguinte: a nossa força mental é que faz com que o umbral se torne tão denso. E isso fez com que muitas pessoas, este conceito fez com que muitas pessoas entendessem que, na verdade, o umbral era só mental, ou seja, ele não existe de fato, ele é uma projeção da mente da pessoa, e não, ele existe de fato. Eu já estive lá, gravei uma reflexão chamada Ida ao Umbral, que inclusive é um dos vídeos mais assistidos no canal, onde eu conto com absoluta sinceridade o que eu vivenciei lá. Então, o umbral
ele é impactado e ele se torna denso, ele se torna nebuloso pelas emanações mentais dos encarnados e desencarnados. Por quê? Porque ele está aqui na matéria, ele faz fronteira com a matéria, então ele se ressente de tudo aquilo que acontece no mundo e não é preciso ir longe para dizer que o nosso mundo não é dos melhores lugares, né? Em termos de qualidade de pensamento e sentimento, certo? Então, o umbral ressente-se da mente, mas ele não é gerado pela mente. Então, ele não é uma coisa ilusória, ele não é uma alucinação do espírito, ele existe de fato, ok? Isso é importante. Bom, e ele é também um lugar de sofrimento para aqueles que têm a alma culpada. Daí que eu acho que vem essa ligação com o purgatório que eu comentei no primeiro vídeo, mas também ele é um lugar de trabalho. Muitos espíritos se especializam em trabalhar no umbral. Aliás, isso é uma coisa que eu aprendi com as entidades. Muita gente acha que os Exus, por exemplo, no universo da Umbanda, eles estão ligados aos processos de obsessão, por exemplo. São os espíritos trabalhadores da desobsessão. E, em certa medida, eles de fato trabalham, mas a zona, vamos dizer assim, de trabalho dos Exus é o umbral. Muitas outras entidades trabalham na desobsessão, como caboclos, por exemplo. Caboclos trabalham muito fortemente na desobsessão. É muito comum eu sentir a energia de caboclo quando a gente está fazendo trabalho de desobsessão. Exu, de vez em quando, vem um ou outro, está ali ajudando na proteção, fazendo a guarda, mas o local mesmo de trabalho dessas entidades é o umbral, seja resgatando os espíritos sofredores e muitas vezes também levando aqueles que merecem estar lá, que esse é um conceito interessante. Muita gente acha que ao morrer você automaticamente é sugado para a dimensão espiritual em que você merece estar. Isso funciona muitas vezes, mas não funciona todas as vezes. Por quê? Eu não faço ideia. Mas eu já cansei de ouvir as entidades e principalmente os Exus falando que eles também fazem muitas rondas pela cidade, procurando por espíritos que não deveriam estar aqui, que aprenderam, porque isso é uma coisa até complicada de falar, porque eu já tentei falar sobre isso, tem muita polêmica, mas vou falar. Alguns espíritos, quando permanecem muito tempo no umbral, e aprendem a conviver e a sobreviver, entre aspas, nessa nova dimensão, eles aprendem, principalmente com os mais experientes, a voltar para a Terra. Então, depois que passa aquele susto inicial de estar num lugar estranho, esquisito, com gente que não se conhece, o espírito vai aprendendo a sobreviver naquele ambiente, quando o espírito é perverso, ou quando é egoísta demais, e ele consegue desenvolver uma força mental suficiente para subtraí-lo do umbral e trazê-lo para a Terra. Então, é o que acontece em muitos casos, é o que a gente vai ver, por exemplo, na novela A Viagem, que está sendo reprisada no canal Viva, né? Se você não sabe, toda semana, às 3 horas da tarde, está passando lá no Viva, e em algum momento da novela vai mostrar isso, né? Como o espírito Alexandre, ele transita entre o umbral e a terra, umbral e a terra, umbral, e essa é uma realidade, isso de fato acontece. Então, existem muitos espíritos que saem do umbral e vêm para a Terra para infernizar as pessoas. Então, um dos trabalhos dos Exus é pegar esses espíritos que estão à solta pelo mundo e levá-los de volta para o umbral. E é um processo, né, imagino, muito cansativo. Então, ao mesmo tempo que o umbral é um local de sofrimento, é também um local de trabalho. Muitos e nobres espíritos de alta elevação espiritual descem nas dimensões umbralinas para ajudar, para fazer uma caridade, para resgatar um espírito. Isso é uma coisa que está muito fortemente marcada na literatura do André Luiz. Agora, para finalizar, que o vídeo está ficando muito grande, né? Eu sei que tem 1 milhão de coisas para falar sobre o umbral, mas creio que a partir daqui você já tem um norte para então iniciar suas pesquisas. Bom, o umbral é uma zona de transição necessária. As pessoas têm medo de ir para o umbral porque têm medo de sofrer, mas não têm medo de continuar fazendo as besteiras, né, que fazem na vida. Isso é um ponto para a gente refletir. Não é o umbral que faz a gente sofrer. O que faz a gente sofrer são as nossas atitudes, são os nossos pensamentos. É aquilo que de errado a gente faz na Terra e que nos garantirá um sofrimento do outro lado. É isso que as pessoas têm que entender. Não é o umbral que é ruim, quem é ruim sou eu. É por isso que eu vou para lá. Porque existe uma maldade dentro de mim que precisa ser depurada, que precisa ser
destituída para que então eu tenha condições de ir para uma colônia espiritual. E é por isso que eu digo que estar no umbral já é 50% do caminho, porque muitos espíritos ficam na Terra, muitos espíritos vão para as trevas, que é um outro assunto, e um dia eu trago um vídeo sobre isso. Então estar no umbral já é estar no meio caminho para uma esfera melhor, para uma dimensão espiritual melhor. Então a gente fica com medo de ir para o umbral porque acha que vai sofrer, porque é um lugar ruim, porque é um lugar de sofrimento, mas a gente tem que lembrar que o mal existe dentro de nós. Então não é o umbral que a gente tem que temer, a gente tem que temer a maldade que existe em nós. E se vocês olharem lá no livro Nosso Lar, quando o Espírito Lísias explica para André Luiz o que de fato é umbral, ele vai dizer isso. O umbral realmente é uma zona purgatorial onde o espírito deixa tudo aquilo que não tem finalidade para a vida superior, como o ódio, como a vingança, a raiva, os preconceitos. Então, quando o espírito ele tem tudo isso nele quebrado pelo sofrimento que ele atravessa no umbral, então ele está em condições de ir para uma colônia espiritual. Do contrário, ele teria muita dificuldade de se adaptar. Se você pega uma narrativa como Nosso Lar, por exemplo, Nosso Lar vai dar notícias de uma colônia espiritual onde, exceto as pessoas enfermas, recém-chegadas do umbral que estão em tratamento, toda a cidade vive em harmonia. 1 milhão de habitantes na época vivendo em harmonia. Mas como se consegue essa harmonia? Se consegue porque não é qualquer um que chega lá. O mundo espiritual não é como a Terra. Aqui na Terra está tudo junto e misturado. Pode morar um santo numa casa e morar um bandido na outra. No mundo espiritual, não. Cada um ocupa o seu lugar de destino. Então, as almas que chegam até as colônias espirituais são as almas que se depuraram do sofrimento no umbral. E, portanto, quando lá chegam, estão em melhores condições de viver em harmonia e paz com os demais. Bom, como eu disse, tem muito mais coisa para falar sobre o umbral, mas isso acredito já dá um norte para quem tem interesse em pesquisar, ok? Então, antes de nós encerrarmos, mais uma vez, se você tiver interesse, pelos próximos 2 meses eu vou divulgar o livro. Se der certo, se as vendas forem boas, então eu vou fazer uma versão impressa do Diário de um Médium Iniciante e outros tantos projetos que eu tenho. Então, tem interesse em comprar? Aqui na descrição do vídeo você compra. Não há finalidade de lucro com essa obra, não tem lucro, então é realmente para levar o conhecimento a mais pessoas, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou parando por aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas, ok? Um abraço, até a próxima.